com quem está aqui presente. Deixa eu falar com as pessoas que estão aqui presentes. Eu consigo ver vocês normalmente, consigo ouvir vocês muito bem. Boa noite, professor. Boa Tá aqui noite. a foto do meu esposo, mas eu sou Luciana. Tudo bem? Como é que vai, Luciana? Acho que está o nome de Alexandre Miranda. Certo, estou vendo. Tá? Pessoal, a gente está tendo aqui inconsistência. Tá bom? Tudo bem, tá ótimo. A gente está tendo aqui uma pequena inconsistência, mas essa inconsistência do Meet, tá? Se tiver qualquer tipo de problema, vocês me avisam que a gente vai resolvendo e vai ajeitando aqui, tá bom? Então, quem mais? Manuela, tudo bem, Manuela? Como é que vai? Oi, professor, boa noite, tudo bem, sim? Consegue me ver e me ouvir bem? Tá bem? Sim, tá bem, agora tá tranquilo. Quem mais? Tá aí, pessoal? Bom, essa aula aqui é uma aula de demonstração do nosso curso de formação. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o Dr. Diego Gonçalves, eu sou o CEO da Metacognitiva, eu sou psicólogo, eu tenho 17 anos de formação, é até difícil de a gente conseguir lembrar quanto tempo. Sou professor universitário, sou psicólogo, sou gestor de clínicas e estou aqui hoje para poder estar falando um pouco para vocês, fazer uma pequena demonstração de uma das nossas aulas e também estar falando um pouco do curso de formação em terapia cognitivo-comportamental para vocês. Esse aqui é o nosso ambiente de aula. A aula acontece exatamente aqui, é nesse ambiente que acontece tudo, que acontece todas as nossas aulas, ok? A gente tem auditório, temos pessoas aqui que ficam assistindo ao vivo e vocês assistindo de casa. Então, é um ambiente muito bacana, porque permite uma interação muito grande. Hoje estamos sem ninguém, mas se tivesse um público aqui, a gente tem outros microfones, as pessoas falam e vocês podem escutar absolutamente tudo que eles estão falando. Então, tudo que é falado aqui é escutado, vocês conseguem escutar. Então, eu brinco muito dizendo que o bacana dessa aula é que vocês participam como se vocês estivessem aqui. Então, vocês estão agora aí ouvindo tudo, né? Estão ouvindo tudo que eu estou falando. Eu estou ouvindo o que vocês não estão falando, vocês podem me chamar. Eu simplesmente vou ouvir, vou abrir o microfone para vocês e vocês vão poder estar conversando comigo, daí de casa. Já tinham tido aula online assim, pessoal? Já tinha acontecido alguma vez? Não, Diego, acho que é a primeira vez que eu vejo muita tecnologia, assim, né? Possibilitando uma aula interativa. Então, a ideia da gente, hoje, curiosamente, a gente está tendo, como eu disse, uma pequena inconsistência aqui no vídeo. De vez em quando eu vou ficar desligando, ligando, tá? Mas isso é problema pequeno que a gente vai resolvendo. Mas a qualidade do áudio é legal para vocês me escutam bem? Dá para escutar super bem. Super bem, não é isso? Então, pessoal, esse aqui é o modelo da metacognitiva. Como eu disse, a gente tenta trazer a maior interatividade possível para vocês. E a gente ainda bota, eventualmente, uma câmera bem aqui, para que vocês possam ver o público também. Então, vocês têm interação praticamente total. Você escolhe qual a câmera que vocês querem para poder estar participando realmente como se você estivesse aqui. Só tem uma coisa que vocês não podem participar, que é do lanche. Aí o lanche é complicado. O lanche, eu ainda não resolvi esse problema. Tá certo? Qualquer tempo desse eu mando um McDonald's para vocês e a gente resolve esse problema do lanche também. Tá bom? Então, eu separei uma das aulas. Excelente a ideia, viu? Gostou da ideia? Dá um voucher do McDonald's e chega até vocês. Eu separei aqui uma das aulas que eu mais gosto de dar. Bom demais. Que eu mais eu me empenhando em falar, que é sobre resistência terapêutica. Para vocês, eu tenho inclusive um curso que é só de resistência terapêutica. Tá? Então, essa aula de hoje é resistência terapêutica, o que os livros de TCC não contaram. Porque a gente costuma achar que TCC não fala de resistência terapêutica, quando, na verdade, fala sim, e a gente vai poder ver um pouco disso hoje. Tá bom? Aqui tem vários livros, artigos, materiais que falam ou de resistência terapêutica ou de casos desafiadores. Então, tem um que é meu xodó, que realmente eu falo mais sobre ele, que é o Superando a Resistência em Terapia Cognitiva. Tem esse livro aqui também, que é do Albert Ellis, em inglês, que é Overcome Resistance. É um livro maravilhoso, mas que ainda não foi traduzido, não houve tradução para o português. Temos também um livro da Judith Beck, que é o Terapia Cognitiva para Desafios Clínicos. Tá? E temos vários artigos também falando sobre resistência terapêutica, pessoal. Então, a gente tem muito material
sobre resistência terapêutica, mas são materiais ainda pouco abordados, são materiais que não são tão abordados, não se fala muito no Brasil. Eu desconheço outro profissional que fale de resistência terapêutica na TCC, até onde eu sei, eu sou o único, né? Não conheço outros que falam. Mas, de repente, pode ser que tenha também. Aqui são algumas referências da terapia cognitiva para vocês também. Aqui temos Albert Ellis. Albert Ellis, junto com Aaron Beck, foi uma das maiores referências da terapia cognitiva mundial. Então, um criou a terapia cognitiva racional emotiva e o outro criou a própria terapia cognitiva. Tá? E, como eu disse, eles são as referências mundiais em TCC, foram os criadores. Eu, particularmente, hoje, eu gosto muito do Albert Ellis. Como eu trabalho com resistência terapêutica, então, particularmente, eu gosto bastante do Albert Ellis. Eu acho que ele tem realmente uma didática, uma pegada diferente, uma lógica diferente de trabalhar. Tá certo? E o Judith Beck é o grande clássico da TCC. Quando a gente fala de resistência terapêutica na atualidade, a gente tem o David Burns, ele é uma referência em resistência terapêutica lá nos Estados Unidos, e temos o Robert Leahy, que ele criou um material sobre resistência terapêutica, e depois de um tempo ele meio que parou de escrever. Mas ele continua escrevendo outros materiais que têm uma relação direta, entre elas regulação emocional. Então, a terapia dos esquemas emocionais, que tem uma relação direta com resistência terapêutica, ele ainda continua escrevendo sobre esse material. Tá bom, pessoal? Vocês podem me fazer perguntas quando vocês quiserem, que eu vou ouvir absolutamente vocês. Tá bom? Então, quem quiser falar, quem quiser perguntar, fica à vontade, pode me perguntar, que eu vou estar ouvindo vocês. Então, o processo terapêutico é um processo de comunicação e troca de informações entre duas pessoas. Isso aqui é dito por Beck. Então, as pessoas elas estão ali se comunicando, é passado informações e é uma tentativa de resolução desses problemas, os problemas que são mencionados ali pelo paciente. O terapeuta vai estar pensando em estratégias de como estar solucionando esse problema, certo? Então, sempre a lógica vai por aí. E tudo vai bem, tudo acontece de maneira maravilhosa, até que o terapeuta toque em algum ponto de sensibilidade do paciente. Esse ponto ele é consciente ou inconsciente. Ou velhas crenças são ativadas durante o processo. Diego, inconsciente, TCC fala de inconsciente, pessoal, fala. Terapia cognitivo-comportamental fala de inconsciente, tá? Quem quiser ver isso, é só ler o livro O Poder Integrador, do Aaron Beck. Beck fala de inconsciência. Ele tem, inclusive, como se fossem as normas da ciência psicológica, chamado axiomas da ciência, né? Axiomas da terapia cognitiva. E nesses axiomas, ele tem uma classificação de consciência, assim como Freud tem também. Nessa classificação de consciência, ele divide aí, se eu não me engano, pré-consciente, não, se não me engano, não, com certeza. Consciente, pré-consciente e metacognição. Então, são as três classificações de consciência de Beck. O pré-consciente, esse processo que às vezes eu me dou conta, às vezes eu não me dou conta. A consciência, né? Realmente o fato de eu estar atento, vigio a uma determinada situação. E a metacognição é o ver, né? Você olhar para os seus próprios pensamentos. É esse ato, né? De você conseguir observar, parar para poder observar os seus próprios pensamentos. Por isso que o nome da minha clínica se chama metacognitiva também, que é justamente por conta dessa estratégia, dessa técnica de como está lidando com os pacientes, tá bom? Então, continuando. Pessoal, falar de resistência terapêutica é fundamental. Quem aqui tem paciente resistente? Dá um eu aí, só para a gente ver. Quem aqui já tem paciente resistente? Quem atende ou quem percebe resistência nos atendimentos, certo? Então, resistência é uma condição extremamente natural, ela é do ser humano. O ser humano ele é resistente. Tem um exemplo que eu costumo citar muito para poder mostrar que a resistência é algo natural, que é aquele momento que você está ali numa loja, certo? Você está só dando uma olhadinha numa roupa, você não tem nenhuma intenção de comprar, mas o vendedor ele começa a se aproximar de você. E aí ele se aproximando e você aqui tentando se afastar dele, até que ele chegue em você. O que é que você sente nesse momento? Você, Clarice, o que é que você sente nesse momento? Tá, Clarice, Manuela, o que é que vocês sentem quando vocês estão ali querendo se afastar um pouco e você nota que o vendedor ele está se aproximando? Vocês podem tanto digitar como podem falar que eu vou ouvir vocês. Tá?
Qual é o sentimento que vocês têm? Dá uma vontade de realmente parar para poder escutar o vendedor ou você quer que ele se afaste de você? Pessoal, fala aí para poder vocês verem como é que a coisa funciona aqui. Tá? Eu acho que depende do estado de espírito na hora. Na hora, tipicamente, se você não tem a intenção de comprar, se afasta, né? Constrangimento. Então, há uma tendência a um afastamento. Você quer se afastar daquela condição, porque aquilo ali, de alguma forma, te incomoda. Não é isso? Então, o nome disso, na psicologia, se chama de reatância psicológica. A reatância é esse sentimento. E, às vezes, em processo terapêutico, a gente faz isso com os nossos pacientes. A gente gera reatância e a gente nem sabe que a gente está gerando. E reatância, pessoal, não é um conceito novo. Mas eu tenho certeza que quase ninguém aqui ouviu falar em reatância. Poucas pessoas aqui já devem ter ouvido falar sobre reatância psicológica. Tá bom? Então, temos dois grandes motivos para falar de resistência terapêutica na TCC. Temos os pacientes não aderentes e os terapeutas reclamões. Vamos a eles. Pacientes não aderentes. Chegam atrasados, não comparecem à terapia, fogem da temática da agenda, criam agenda oculta, vou explicar o que é isso, desvalorizam o terapeuta, são hostis, são sexualmente provocantes, tá? Isso aqui são os pacientes não aderentes. Agenda oculta são temáticas que são que o paciente ele tem, mas ele não traz para o terapeuta. Ele tem ali uma temática específica que o incomoda, mas ele não chega trazendo para o terapeuta, e aquilo ali acaba atrapalhando o processo terapêutico. Então a terapia ela não rende, você nota que o paciente ele não evolui por conta disso, porque ele está trabalhando ali uma temática superficial que realmente não é o que é relevante, o que é mais importante para o processo terapêutico. Aí isso é agenda oculta, e geralmente quando o paciente ele tem agenda oculta, a gente encontra a estagnação do processo terapêutico. Então é fundamental a gente conhecer a agenda oculta, tá bom? E psicólogos reclamões. Reclamam que os pacientes não melhoram, mas também não faz nada para isso. Sentem hostilidade por seus pacientes, não fazem nada quanto a isso. Não estabelecem um bom rapport, não estabelecem um vínculo adequado com o paciente. É extremamente importante que a gente estabeleça esse vínculo também. Apresentam dificuldades em colocar limite nos pacientes, apresentam dificuldade em interromper os pacientes, quando isso é importante e terapêutico. Às vezes a gente tem aquele paciente que a gente chama de verborrágico, né? O paciente que está ali falando o tempo todo sem parar, e às vezes a gente tem que botar algum limite nesse paciente, esses terapeutas têm dificuldade de colocar. Então, são pontos que são importantes o terapeuta ele ficar de olho, porque terapeuticamente às vezes é importante você ir interromper o seu paciente também. Faz sentido para vocês? Então, pessoal, o que é realmente resistência? Temos muitas definições, eu separei aqui algumas. É a oposição a qualquer procedimento psicoterápico. Então, o terapeuta ele faz um tipo de intervenção e o paciente ele vai resistir àquela intervenção, ele não aceita aquela intervenção, ou ele se incomoda, aquilo causa um desconforto emocional e ele tem uma tendência a evitar aquela situação, tá bom? Ele não quer se deparar com aquele desconforto emocional. Discordância ou falta de progresso na terapia derivada da tentativa de afirmar esquemas pessoais, evitar perdas posteriores e defender-se de si, tá? Então, muitas vezes a gente tem esquemas que eles estão ali adormecidos, eles estão adormecidozinhos, mas de repente é ativado, alguém chega e ativa, né? Alguma fala, alguma coisa de que o terapeuta fala, faz a ativação desse processo esquemático. Quando esse processo esquemático ele é ativado, quando há a ativação desse processo esquemático, aquilo causa um desconforto emocional muito forte, muitas vezes. Então, ele quer evitar. Quando ele começa a sacar que as ações do terapeuta estão começando a causar esse desconforto, estão começando a causar a ativação do processo esquemático, começa a ocorrer aqui um processo de evitação desse padrão esquemático. E aí a pessoa entra em resistência terapêutica. Ainda sobre o que é resistência. Compreende-se como condição no qual o paciente, uma redigitação, está tentando proteger-se de danos subsequentes, de desapontamentos, de críticas ou que procuram são resultados desejados. Validação, legitimação, sanção moral pelo terapeuta. Muitas vezes é o que eu chamo de o terapeuta plateia. Às vezes o paciente quer o terapeuta plateia, aquele terapeuta que fica só aqui balançando a cabeça. E se você faz qualquer intervenção pontual que o incomode,
há uma tendência ele se afastar do processo, às vezes até sai da terapia, né? Por conta disso. Pessoal, e vamos convir, às vezes, psicólogos apresentam sentimentos incondizentes com a evolução clínica do paciente. Né? Eu estava falando sobre os tipos de terapeuta. Às vezes isso aqui é uma coisa que acontece, quem fala isso é Burns. Alguém aqui tem um sentimento ruim, acontece ter uma sensação desagradável, às vezes, no atendimento. Eu estou atendendo, eu estou sentindo uma sensação que ela não é confortável, não é agradável. Isso pode ser raiva do paciente, medo do paciente, ou qualquer coisa parecida. Quem pode falar aí? São sentimentos normais, pessoal. Acontece. A gente pode ter, de vez em quando, uma raivinha do paciente, ou a gente pode ter alguma crença ativada em função da característica do paciente, ou algo do tipo. Leonora, já passou por isso, Leonora? É Leonara, né? Leonara Luana. Leonara, tá me ouvindo? Alguém quer falar, pessoal? Alguém já foi assediada por um paciente? Algum paciente já deu em cima de vocês? Já aconteceu? Pelo pai, Leonara. Você quer contar essa história? Pelo pai do paciente? Nunca foi. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Ele era casado ou solteiro? Boa noite. Tá me ouvindo? Super bem. Pode falar. Então, né, eu ainda não finalizei minha formação em psicologia, estou no 7º período. Sim. Isso. E aí eu sou acompanhante terapêutica atualmente. E aí, em uma dessas intervenções aconteceu esse assédio por parte do pai do paciente. Então, assim, ele teve alguns atos de querer tirar minha máscara à força, sabe? Alguns momentos assim. E ele é casado, mas a mulher não estava em casa nesse dia. Então, foi uma situação bem constrangida, sabe? Bem, um constrangimento terrível, que aí eu até troquei de paciente por conta dessa situação. Muito bem chato isso, né? Esse tipo de situação. E qual o sentimento que você teve na hora, Leonara? Eu fiquei chateada pelo fato de que eles esperaram tanto tempo para ter um acompanhante para a criança, que era uma criança de 3 anos, Sim. E tinha um diagnóstico há pouco tempo. E aí, assim, eu fiquei chateada pelo fato de que eles estavam buscando tanto profissionais para cuidar daquela criança, e quando encontrou, acontecer situações como essa, né? Porque, assim, eu estou falando de forma bem breve, bem rápida, porque, para não contar detalhes, né? Não expor os familiares. É só para a gente ter realmente uma noção do que você já viveu, né? Para a gente poder entender um pouco mais esse processo de resistência também. Tá bom? Mas, assim, não tem jeito, a gente fica com raiva, né? Uma situação como essa que a Leonara passou, obviamente que gera desconforto emocional. A gente fica aborrecido, chateado, com raiva. Tem outros pacientes que geram tédio na gente, acontece também. Então, são sentimentos que são naturais. O que a gente precisa aprender é a lidar com esse sentimento. O sentimento chega e a gente vai tentando aqui manejar e administrar esse sentimento. Tá bom? Que postura espera-se de um TCCista? Psicólogo colaborativo e caloroso. Paciente de terapeutas mais calorosos, né, respondem melhor à terapia. E a relação terapêutica é um poderoso agente de mudança. É engraçado que quando a gente fala de TCC, a gente sempre está falando de técnica. E eu costumo dizer, pessoal, que não existe técnica sem uma boa relação. Agora, a questão é, todo mundo sabe que tem que ter uma boa relação, mas como é que faz para ter uma boa relação com o seu paciente? Vocês já viram algo referente a isso? Qual é o processo, qual é o andamento das sessões, né? O que é que você tem que fazer para poder ter uma boa relação com o seu paciente? Entendeu? Quase nunca a gente vê coisas referentes a isso. Então, a gente não sabe exatamente quais são os objetivos, metas, quais são as ações que a gente tem que ter para ter uma boa relação e o que é que a gente tem que evitar para não gerar uma relação ruim com o nosso paciente. Não é assim? Né? Então, a maioria de vocês supõe que não sabem, não aprenderam na faculdade sobre isso. Aí eu tô falando de faculdade, parece que eu sou avesso à faculdade, né? Na verdade, até hoje eu sou professor universitário. Então, eu sou professor da Universidade de Potiguar até hoje, mas eu conheço como é que as coisas funcionam. Então, geralmente a gente vê uma quantidade muito grande de matérias, mas quase todas muito genéricas. E a gente não consegue ter nenhum tipo de aprofundamento. Então, a gente sai da faculdade realmente sabendo, às vezes, conhecimentos muito superficiais.
E a lógica, inclusive, do curso de formação, né, é que a gente possa realmente se aprofundar, a gente ser um especialista naquela temática para poder a gente conseguir cuidar dos nossos pacientes da maneira adequada. Tá bom? Então, forma de expressar a ruptura de aliança. Como é que os pacientes expressam que a aliança rompeu, ou que eles estão resistentes terapeuticamente? Como é que isso acontece? A expressão excessiva de sentimentos negativos, atacando a competência do terapeuta. Eu já tive vários... Eu hoje sou professor do mestrado, Leonara. Eu dava TCC, né? TCC, durante muito tempo eu dei psicopatologia. Em 2017 eu saí da graduação, aliás, em 2015 eu fiquei graduação e pós-graduação. Em 2017 eu saí, assumi a coordenação do mestrado de psicologia e desde metade do ano passado eu voltei a ser professor do mestrado. Então eu sou professor do mestrado de psicologia da UNP e na graduação eu não tenho mais nenhuma atividade. Tá bom? Então, forma de expressar a ruptura da aliança. Expressão excessiva de sentimentos negativos, atacando a competência do terapeuta, sarcasmo, desacordo com objetivos e tarefas, ressentimento em magoar o terapeuta, manobras evitativas e falta de responsividade. Então, são as maneiras típicas que a gente tem que a pessoa manifesta ruptura. Já aconteceu muito. Não, na verdade, da UNP eu falei agora, né? Quem está dando aula agora lá, suponho que seja Rodolfo, não é isso? TCC? É ele que está dando aula? Rodolfo ele foi meu colega do mestrado, ele foi professor do mestrado também. Como eu realmente assumi muito mais os conteúdos referentes ao mestrado, então eu não tenho dado mais aula na graduação. De vez em quando, eu acho que eu vou aparecer por lá. Tá? Então, pessoal, exemplos. Eu sempre dou exemplos porque ajuda muito na didática, né? Então, forma de expressar a ruptura. Então, assim, situações de sarcasmo e atacar a competência. Então, já me chamaram de idiota em sessão, já disseram que não sabia o que é que estavam fazendo ali, que a terapia não servia para nada, que a terapia era chata. Então, coisas do tipo já foram faladas. Pacientes, às vezes, que estavam comigo há 4, 5 anos e faziam a manifestação da resistência dessa forma. Sarcasmo também acontecia, né? Mas desacordo com objetivos e tarefas é o mais típico. Então, a pessoa ela manifesta que não concorda ali com alguma ação do terapeuta e ele questiona essas ações de alguma forma. Então, isso aqui é o mais típico. Evitação também é muito comum, né? O paciente, você tem aqui uma ação, ele tem uma manobra evitativa, ele sai fugindo ali para poder ele não conseguir sentir esse desconforto. Então, toda vida que a gente tem um desconforto emocional, nossa tendência é fugir dessa condição. A gente vai tentando desviar dessa condição. Problemas da psicoterapia. Tá? Temos expectativas acerca dos nossos pacientes. Pessoal, olha, é natural que a gente tenha expectativas sobre os nossos pacientes, mas a gente tem que aprender a trabalhar a nossa expectativa. A gente tem que aprender a manejar a nossa expectativa, tá ok? Então é extremamente importante que a gente aprenda a fazer esse manejo, para que, no caso da terapia, não seja o cumprimento da expectativa do terapeuta. Mas alguma expectativa é normal. Expectativa de pagamento, expectativa de cumprimento de horário, expectativa de não faltar. Tudo isso é algo natural. O que esperamos, tipicamente, dos nossos pacientes? Que cumpram horário, que paguem em dia, que tenham ações colaborativas com o terapeuta, que não tenham atitudes hostis, que não faça perguntas intrusivas aos terapeutas, que queira evoluir, e assim por diante. São expectativas básicas que nós costumamos ter. De vez em quando, a gente vai encontrar pessoas que não vão cumprir algumas coisas dessas. É isso? E aí a gente vai ter que aprender a manejar. Quando a gente fala de resistência terapêutica, existem 2 tipos de resistência. Existe o que a gente chama de resistência ao processo e existem as dimensões de resistência. Então, a resistência ao processo, claro, tipicamente, ela é uma condição onde a pessoa resiste ao próprio processo terapêutico, ao atendimento clínico. Já a dimensão de resistência são as dificuldades para poder mudar. Então, existem 7 motivos, basicamente, pelo qual uma pessoa apresenta dificuldade para mudar. Então, validação, autoconsistência, né? Eu não vou explicar agora, porque são temáticas muito densas, eu levaria muito tempo para poder explicar. Mas validação, autoconsistência, resistência moral, resistência de vítima, resistência esquemática, aversão a risco e autolimitação são os 7 motivos, as 7 razões pelos quais as pessoas não mudam. A gente precisa ficar de olho nelas, se a gente quer ajudar o nosso paciente.
Outro problema, TCC, pessoal, TCC é uma abordagem super bacana, sou TCCista, adoro TCC. A TCC ela tem um problema que a gente precisa resolver sempre, mas que, entendendo de resistência terapêutica, a gente consegue resolver com certa facilidade. A TCC ela costuma ser uma abordagem invalidante. O que é isso? Todo ser humano gosta de validação. Validação é a confirmação da sua forma de pensar. Quando você está falando alguma coisa e alguém chega e valida, confirma, realmente, é desse jeito aí. Eu concordo plenamente com você. A gente se sente bem, porque todos nós queremos validação. A gente se sente bem com validação. Tá certo? Mas a TCC ela vai dizer várias vezes que seu pensamento está errado. Sua forma de pensar está equivocada. E a gente precisa fazer uma correção. Então, o que é que eu oriento quando a gente trabalha com resistência terapêutica? Que você aprenda a validar. Então, que a gente, nas primeiras sessões em especial, a gente aprende a fazer aqui o que a gente chama de validação emocional. A gente confirma aquela condição emocional, que aquela condição emocional faz sentido para que a gente possa estar ajudando o nosso paciente e ele fazer com que ele se sinta melhor e continue no processo terapêutico. Qual é o resultado que a gente tem visto na prática, pessoal? Quem aprende a fazer validação aumenta muito o que a gente chama de taxa de retenção. O que é isso? O paciente que entra em terapia, ele continua em terapia, porque ele se sente bem ali nas primeiras sessões. Quem tem uma taxa de retenção baixa, geralmente se gera ali nas primeiras sessões um sentimento desagradável no seu paciente. Certo? Então é muito comum isso acontecer. Então a pessoa gera um sentimento desagradável e a coisa começa a se desviar um pouquinho do objetivo, né, da terapia. Abordagens que são mais validantes, humanista, existencial e psicanálise, elas são mais validantes que a TCC, nesse primeiro momento. No entanto, elas não trabalham tanto com técnicas, né, que é o grande foco da terapia cognitiva, é justamente aprender a usar de estratégias e técnicas para poder ajudar o paciente a mudar. Eu, por exemplo, já fui uma pessoa extremamente tímida. E eu melhorei da minha timidez por conta da TCC. Eu estou aqui agora apresentando para vocês, né, falando sobre TCC, resistência terapêutica e tudo mais. Então, eu estou falando aqui de uma maneira até fácil, não estou me sentindo ansioso, por exemplo, para poder estar falando para vocês, mas até ali os meus 22 anos eu não conseguia levantar a mão na sala de aula. E foi as exposições da TCC que foram me ajudando a lidar com isso. Então, quando eu aprendi a me expor, aí realmente eu fui me sentindo cada vez melhor. Tá bom? Então eu costumo dizer que ser invalidante é o preço de ser uma abordagem mais objetiva e focada em resolução de problemas. Então é um problema que nós temos que resolver. Então sempre nas primeiras sessões é interessante que a gente aprenda a lidar com essa condição. No que consiste a ideia de que a TCC é invalidante? Na lógica de que estamos avisando aos pacientes que seus pensamentos estão errados e tentando fazer correções nas cognições e emoções, tá? E essa lógica aqui nem todo paciente aceita. Então não é todo mundo que aceita que a gente esteja ali invalidando a sua forma de pensar. Mas como eu disse, tem solução, a gente consegue sempre estar resolvendo essa situação. Muitos pacientes vão à terapia se queixar de demandas externas ou reclamar da vida. Geralmente quem faz isso aqui é um paciente que tem uma dimensão de resistência chamada resistência de vítima. Então ele não vai para mudar, ele vai para poder reclamar. E ele fica lá reclamando, e a gente precisa aprender a lidar com isso também. Tá bom? Esse paciente também, isso também é uma forma de resistência. Então, ele tem um problema, ele tem um dano, mas ele não se propõe a resolver aquela situação. Ele prefere ficar reclamando muitas vezes. Faz sentido para vocês? Pessoal, vocês veem isso na prática? De vocês? Quem atende, quem já fez estágio, né? Ou até em condições, experiências de vida, a gente às vezes vê muito isso, tá? Exatamente por ter essa característica que a TCC precisa de protocolos de quebra de resistência. Exatamente por ser invalidante, que a TCC tem precisa ter protocolo de quebra de resistência. Alguns pacientes são resistentes ao processo de mudança terapêutica, mesmo quando suas características e condutas são nitidamente desvantajosas. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem uma conduta extremamente desvantajosa, mas ela reluta no processo de mudança. Eu vou dar só aqui um exemplo. Quem tem valor, liberdade muito forte. E a pessoa não trabalha, não estuda, ou qualquer coisa do tipo. Ele geralmente resiste a esse processo de mudança. Por mais que você tente mostrar para ele vantagem e desvantagem dessa condição dele, há uma tendência a ele resistir. Entendeu? Então é uma condição às vezes bem forte. Tá bom? E por que isso acontece, pessoal? Por conta das formas como o nosso cérebro processa informações, né?
Então, temos aqui alguns exemplos do processamento de informação cerebral. Tá? Vou passar aqui. Alguns exemplos de como ocorre esse processamento de informações. Aqui são algumas formas de processamento. Algumas vocês já devem estar mais familiarizados, outras não, pelo menos duas. Eu suponho que existe uma familiarização maior. Tem um que a gente fala muito em faculdade, que é baixa tolerância à frustração. Então, a pessoa, diante de uma condição de frustração, ela reluta ali, né? Então, ela quer uma coisa de que não, ela fica mal, psicologicamente. Então, ela tolera pouco frustração, certo? Tem outras pessoas que aceitam bem a frustração. Então, diante de uma situação de frustração, ela acata, aceita e está tudo bem, ok? Então, isso aqui é um processamento de informação, a baixa tolerância à frustração. A frustração é um sentimento de impotência, uma resposta emocional que emerge quando certos desejos e expectativas não podem ser cumpridos. Teoria da autoverificação é outro exemplo. Eu costumo dizer que todos nós temos uma teoria sobre nós. Isso é a teoria da autoverificação. E a gente acha que a nossa teoria sobre nós é a teoria mais correta sobre nós. Só que nem sempre a gente vê o que os outros veem. Então tem pessoas que sabem coisas sobre nós que nem nós sabemos. Se essa pessoa chega para mim e ela joga isso na minha cara, isso dá uma sensação de absoluto desconforto, entendeu? Se você está lá se dedicando, por exemplo, para poder emagrecer, e alguém chega para você e diz assim, deixa de ser desleixada, você não faz nada para poder emagrecer. Então, isso gera uma sensação de absoluta indignação, certo? Então, eu vou ter uma tendência a resistir ao comentário daquela pessoa. Eu vou ter uma tendência a ficar mal com esse comentário. Por isso que a gente precisa colocar ali algumas verdades do que a gente vê de uma maneira muito sutil, né, de uma maneira muito leve, porque nem todo mundo consegue aguentar essa porrada. Reatância psicológica. Pessoal, quem dá uma olhadinha no meu Instagram, Dr. Dr. Diego Gonçalves, pode ver que de quadros 5 publicações, a sexta é reatância psicológica, né? Tem uma que é reatância psicológica. Reatância psicológica, no meu ponto de vista, é o maior problema dos terapeutas hoje. A gente comete reatância e não percebe, tá? Reatância, inclusive, é o maior motivo de abandono dos pacientes no processo terapêutico. O maior motivo de todos é a reatância psicológica. O que é a reatância? É quando a gente, por algum motivo, tira a liberdade de tomada de decisão do paciente. Quando eu chego para o meu paciente e digo assim, olha, você tem que fazer tal coisa. Quando eu faço isso, eu gero uma reatância nele. Eu gero a sensação de que eu estou tirando a liberdade dele mesmo de tomar decisão. Por isso que a gente tenta, ao máximo, não dar opiniões muito diretivas, objetivas, né? Ou dizer o que ele tem que fazer, porque eu posso gerar esse sentimento e isso será desconfortável para ele. Por isso que a gente entra muito no questionamento, por isso que a gente dá opções para o paciente, para não gerar reatância. Então, geralmente, se a pessoa tem uma taxa de retenção, por exemplo, muito baixa, minha taxa de retenção é 40%. De cada 10 pacientes que vêm para terapia, 4 dão continuidade ao processo terapêutico. Muito provavelmente é porque ele gera muita reatância. Ele gera uma reatância alta demais, o paciente sente desconforto e sai da terapia. Tá bom? Às vezes, uma coisa que eu digo muito sobre adequação, né? Eu vou já falar de estilos terapêuticos. Muitas vezes eu faço muita adequação ao estilo do paciente. Então, eu tento me adequar ao formato e estilo do meu paciente. Então, se eu tenho um adolescente que ele fala assim, e aí, doutor, como é que tá? Eu tento, em algum grau, me adequar um pouco a esse linguajar, a esse formato, porque isso me conecta com o meu paciente. Ok? Claro que eu não vou ficar fazendo aqui os trejeitos dele de adolescente, mas eu tento comunicar, pelo menos de uma maneira mais informal, eu tento falar de uma maneira que tem uma conexão melhor. E dissonância cognitiva, choque entre duas opções no processo de escolha. Fazer dieta, o exemplo da dieta que eu citei agora há pouco, ou comer um bolo de chocolate. Ok? Então isso é gerador de dissonância cognitiva, fica esses dois pensamentos aqui se batendo, né? E gera também muito desconforto em você. Então, a maioria dos pacientes resistentes, eles têm esquemas rígidos, ou geralmente são, inclusive, geradores de transtornos de personalidade. Então, se você for pegar os transtornos de personalidade, quase sempre existe aí uma rigidez cognitiva nessa condição, tá bom? Então, o comportamento do terapeuta é importante para a forma como o paciente lidará com os problemas, tá? E ele tem, geralmente, condutas que a gente chama de esquiva ou compensação. O que é esquiva e compensação? O processo de esquiva é o processo de fugir. Eita, eu vou lidar com aquela situação que é desconfortável, então eu não quero nem enfrentar, eu me distancio daquela condição.
E o processo de compensação, ou hipercompensação, é eu bater de frente com aquela condição. Me acho burro, então vou estudar o máximo que eu puder. Então eu estou hipercompensando nessa condição, certo? Então é um processo hipercompensatório. Então, resistência a situações que demandam ações independentes, né? Exemplo de padrões esquemáticos. Resistência a situações que demandam ações independentes, a pessoa às vezes demonstra resistência. Paciente que diz não sei, e quase, a boa parte das vezes o paciente sabe, ele tem uma noção, mas ele diz não sei porque ele está resistindo, realmente. E necessidade de validação, é aquela confirmação que eu falei. Eu quero que o terapeuta fique confirmando o que eu estou aqui dizendo o tempo inteiro. Tá? E, acima de tudo, evite trabalhar contra a resistência. Se você gera resistência no seu paciente, isso acaba fazendo com que a terapia de fato não evolua, né? Então não vai ter uma evolução a partir daí. Pessoal, como lidar com a resistência? Alguns pontos básicos, obviamente, a gente tem teorias que vão muito além disso aqui que a gente vai falar, mas são alguns pontos aqui relevantes. Aceitação do quadro do paciente, fazer com que o paciente aceite o tratamento, envolver o cliente na seleção de técnicas, é uma maneira bacana, inclusive, que eu uso muito. Então, às vezes, eu dou várias opções aqui para o meu paciente escolher. Solicitar feedback na sessão, eu peço para ele opinar, para ele dizer o que é que ele achou, o que é que ele gostou, o que é que ele não gostou. Certificar-se de que a terapia está atendendo às expectativas do paciente, também, ok? E deixar se sentir à vontade para que ele possa dizer do que é que não está agradando. E um norteador muito bacana é identificar os próprios sentimentos. Tem uma frase que eu digo muito, todo aluno meu diz que lembra dessa frase em algum momento. Se você estiver se sentindo mal no processo terapêutico, com a terapia, muito provavelmente o seu paciente está se sentindo mal também. Se você se sente desconfortável no processo terapêutico, muito provavelmente ele também se sente desconfortável, tá? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Tá bom, pessoal? Habilidades terapêuticas e microcompetências. A gente costuma dizer, vou falar muito resumidamente, a gente costuma ver a terapia como aquela coisinha, né, que a gente tem que seguir um passo a passo, às vezes, para poder ajudar o paciente. Então, paciente com ansiedade. Tem aqui um passo a passo que eu tenho que seguir para poder ajudar o meu paciente. Esse conceito está caindo por terra, né? Ele está ficando cada vez mais frágil. Por quê? Porque a gente defende hoje que, na verdade, o mais importante é você ter as habilidades terapêuticas e microcompetências. Eu sei exatamente o que fazer diante de determinada situação. E aí, quando aquela situação ela acontece, ela aparece para mim, eu vou executar a habilidade terapêutica que eu aprendi. Aí eu boto o exemplo do Batman, que eu, por conta do cinto de utilidades do Batman. Né? Então tem um cinto de utilidades. Eu costumo dizer que o terapeuta ele também tem que ter o seu cinto de utilidades, que ele vai usar em conformidade justamente com a necessidade do processo terapêutico. Às vezes, na TCC, a gente fala muito naquele roteirinho, na sessão sistematizada. E muito comumente, aquilo não funciona, porque o paciente ele chega e traz uma demanda totalmente diferente e pega o terapeuta de surpresa. Quando a gente tem habilidades terapêuticas e microcompetências, isso não acontece. A gente sabe exatamente o que fazer. Tá? Uma das maneiras da gente desenvolver essas habilidades e microcompetências é com o que a gente chama de estilos terapêuticos. A gente aprende muito na faculdade que a gente precisa adotar o estilo empático acolhedor. É verdade, a gente precisa realmente. Mas existe uma infinidade de outros estilos que eu posso adotar, que eu posso aprender a desenvolver e posso adotar esses estilos, certo? Para poder estar ajudando o meu paciente, ok? Vou dar exemplo aqui de alguns. Tem o estilo empático acolhedor, eu posso falar do estilo humorístico, eu posso executar o estilo confrontador, eu posso executar o estilo autorrevelador. O que é o estilo autorrevelador? É falar de si. Diego, mas peraí, mas eu aprendi na faculdade que eu não posso falar de mim. Olha, Albert Ellis, ele discorda disso. Ele diz que você pode, desde que seja terapêutico para o seu paciente. Você não pode falar porque você está sofrendo. Eu estou sofrendo, vou falar aqui para o meu paciente sobre o meu sofrimento. Mas eu posso pegar aqui e fazer uma revelação da minha vida que vai ser terapêutico para o meu paciente, vai ajudar o meu paciente. Então, ele entende que isso não é exatamente um problema. Tá? Então, o estilo de cada terapeuta está diretamente relacionado às suas necessidades não atendidas ou sua agenda oculta. Então, o terapeuta tem um estilo básico, que tem a ver com as necessidades não atendidas dele, certo? Mas, se ele aprende a se adaptar, o resultado é infinitamente melhor para ele. Tá bom?
Adotar um único estilo implica em poder ajudar apenas os pacientes que se adequam a esse estilo. Diego, eu só adoto o estilo empático acolhedor. Então pronto, os pacientes que se adequam bem a esse estilo vai funcionar super bem. Mas tem paciente, por exemplo, eu acho que chega aí a uns 20% dos meus pacientes, eles não se adequam bem ao estilo empático acolhedor. E aí, você faz o quê? Você perde esses pacientes? Não, você se adapta a ele. Então, existem outros estilos que o paciente ele se adapta. Às vezes acontece, quem não se adapta bem com um empático acolhedor, se adapta bem com um confrontador. Então, acontece a gente ser um pouquinho mais confrontador e a conexão é boa, tá? E pacientes diferentes vão exigir estilos diferentes, tá, pessoal? Também. Vamos aqui a alguns exemplos de estilos terapêuticos. Psicoeducativo, empático acolhedor, questionador, tá? Então, o psicoeducativo ele é o professor, né? Eu coloquei até aí para poder ajudar. O questionador coloca em xeque as verdades do paciente. Então, ele está ali perguntando realmente para poder ele colocar em xeque e fazer o paciente pensar um pouco. É o mais utilizado no modelo Beckiano. Confrontador usa de dados da realidade e adota uma postura mais agressiva, certo? Ou firme, para promover a mudança no paciente. O humorístico usa o humor como um recurso terapêutico. O humor traz leveza para o discurso ou pode oferecer lições disfarçadas em piadas. De que você usa isso? Uso. Eu uso bastante, inclusive, o estilo humorístico. E os pacientes adoram quando a gente usa o estilo humorístico. O estilo espectador, né, ou plateia, valida cognitivamente o paciente, só que o plateia ele valida demais, ele valida excessivamente. A gente nem sugere que se use muito o estilo plateia. Tá bom, pessoal? Então, aqui são formas que a gente tem, pelo menos algumas das formas que a gente tem para poder estar lidando com a resistência terapêutica, para poder estar ajudando vocês a lidar com a resistência terapêutica. Vocês já tinham visto esse tipo de conteúdo? Vocês já tinham escutado sobre esses processos de resistência, ou como está lidando com a resistência terapêutica? Me falem aí. Eu só estou vendo Leonara. Deixa eu ver aqui o nome das outras pessoas. A Cidália. Beatriz, Clarice. Me falem um pouquinho. Abra o microfone. Vocês podem abrir o microfone, eu vou escutar tudo que vocês estão falando. Da reatância, sim, Fernando? Bacana. Você ouviu comigo ou ouviu em outro conteúdo de outra pessoa, de outro professor? E aí? Psicodiagnóstico, né? Bacana. Legal. É bem comum as pessoas falarem de reatância. Muito, muito, muito comum. Eu vejo... É muito raro. Toda vida que alguém vê alguma coisa sobre reatância, geralmente reporta a mim ao meu Instagram, porque como eu falo muito de reatância psicológica, então eles comumente fazem esse tipo de conexão com o meu conteúdo, né? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho do curso de formação. O curso de formação, ele é isso aqui que vocês estão vendo. Antes de eu falar, me passa um pouquinho da impressão de vocês. Qual foi a impressão que vocês tiveram desse formato aqui que eu estou adotando e que eu estou usando na aula? O que é que vocês acharam? Como é que foi a qualidade de vídeo, áudio, comunicação com vocês? Rachana, bacana. E do formato da aula, o que você achou? Como é que você está vendo esse formato de aula online, da maneira como a gente está adotando aqui? Bacana, Clarice? Participativa, super didática, né? Obrigado. Áudio excelente. A gente fez um investimento aqui bem interessante, interativo, bem bacana. A gente fez aqui um investimento bem interessante, justamente, como eu disse, para poder permitir que o pessoal de casa tenha praticamente a mesma interação que o pessoal que está aqui no ao vivo. Então, vocês podem ver, né, tem pouca gente abrindo o microfone, mas se abrir, eu vou poder conversar com um de vocês. Se alguém quiser abrir, alguém que não viu ainda, eu vi que algumas pessoas entraram depois, se quiser pode fazer o teste.
você pode abrir o microfone, pode conversar comigo, a gente vai bater um papo aqui. Entendeu? Alguém quer tentar? Lilian, quer tentar? Abra aí alguém, só para poder, alguém que não falou ainda, né, ou algum dos alunos, para poder a gente bater um papo. E vocês verem como é que a coisa funciona. Obrigado, Clarice. Eu fico feliz. Fico muito feliz que já foi minha aluna, já conhece um pouquinho do meu modo de trabalhar, né? Bom, pessoal, eu acho que ninguém tá querendo abrir o microfone. Nesse primeiro momento, geralmente, o pessoal fica mais tímido mesmo, mas vamos lá, tá? A nossa aula talvez tenha uma pequena mudança, eu estou verificando isso aqui, mas começa em agosto, tá? Eu botei 27 de agosto, que é a data que está no cronograma, mas a gente estava vendo hoje, talvez tenha uma pequena mudança. Fernando, é a resistência. Isso não só é resistência, como é a aversão a risco, viu, Fernando? Isso aí é o tipo de resistência chamada aversão a risco. As pessoas estão com medo, às vezes, de poder estar aqui, né, metendo a cara, falando um pouco. Então, fala, não vai acontecer nada. Simplesmente vai falar, pronto, acabou-se, né? Não vai acontecer nada. Só a gente vai testar. A gente vai testar. Algumas pessoas já abriram no início da aula e a gente pôde bater um papo, pôde conversar. Então, você abrir o microfone e vai conversar normalmente comigo. Então, início dia 27 de agosto, coordenação de Diego Gonçalves, né, e Vinícius Marques, que é psicólogo aqui da Metacognitiva. O período é de 18 meses, certo? Então, é um sábado, de 8 da manhã até 5 horas da tarde. A gente dá intervalo para o lanche, ali por volta das 10 horas, então damos intervalo para almoço também. E as aulas são teórico-práticas, certo? Então, na verdade, a gente sempre prioriza 5 pontos. A gente tem toda a teoria da terapia cognitivo-comportamental para vocês, então a gente traz todo o conteúdo, assim como eu trouxe aqui hoje. Mandamos o material com antecedência, pelo menos uma semana de antecedência, a gente está mandando para vocês. Vocês têm a prática, depois eu acho que da 9ª aula, da metade do curso, vocês podem fazer um agendamento com um ator que nós temos aqui, que é o Vinícius, né, que também é coordenador do curso, e ele vai interpretar um caso clínico para vocês. E ele vai fazer a interpretação do caso clínico, a aula vai ficar gravada. Quem for de Natal pode vir presencialmente, quem for de fora, essa gravação pode ser via online também, e você vai poder se assistir, e ele vai te orientar, ele vai dizer no que é que você pode melhorar, o que é que foi legal, o que é que não foi. Você vai chegar para ele e vai dizer assim, olha, eu queria atender um caso de transtorno de ansiedade. E ele vai fazer essa marcação, esse agendamento com você, e você vai poder assistir, tá? No final do curso, nós temos o desenvolvimento de carreira. O que é o desenvolvimento de carreira? A gente não está preocupado só em você aprender TCC, a gente quer que vocês cresçam profissionalmente. Então, até pela minha história como gestor de clínicas, eu sei geralmente o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que dá certo, o que é que dá errado. Então, a gente tem 2 momentos com vocês depois do curso, para quem termina o curso, onde a gente oferece o desenvolvimento de carreira. Então, a gente vai dizer o que é que você tem que evitar de fazer e o que é que você tem que fazer para poder fazer uma boa conexão com o seu público e crescer profissionalmente. Pessoal, olha, a gente tem histórias, tem uma história muito bacana, por exemplo, de Gustavo. Gustavo, ele quando eu fiz a orientação de carreira com ele estava com um paciente. Isso foi no dia 19, eu decorei a data, 19 de junho do ano passado. Em novembro, ele estava com 21 pacientes. Então, ele teve assim, um crescimento absurdo, né? E ele está super feliz. Ele vê que realmente o investimento valeu muito a pena, já retornou muito do investimento que ele fez, inclusive. Tá certo? Tecnologia, vocês estão vendo a tecnologia. Agrada a tecnologia, pessoal? Esse modelo, ele é melhor do que aquele modelozinho que a pessoa fica sentadinha na frente do computador. E aí? Agrada ou não agrada? Vocês? Me dá um feedback. Agrada, né? Bacana. E você imagina, eu estou numa sala vazia. Imagina quando essa sala aqui estiver cheia. Né? Então imagina quando essa sala aqui estiver cheia. Essa sala vai estar cheia de gente e você escutando os comentários das pessoas. Clarice, pode falar. Sobre a presencial, se for presencial, a gente também vai ter acesso às aulas gravadas? Tudo. O acesso que o pessoal do online tem, o pessoal do presencial também tem. Porque aqui em casa é impossível com os meninos, certo? Tem que ser presencial. Tem acesso a tudo. Às vezes acontece do pessoal não poder vir presencialmente, assiste em casa. Às vezes não pode nenhum dos dois assistir a gravação. Certo? Perfeito, então, pessoal, perfeito. Não tem como não ter o conteúdo. O conteúdo você vai ter de qualquer forma.
Porque, deu tudo errado, fui bater no hospital, tive um problema, fui bater no hospital, não vou poder assistir a aula. Não tem problema, assim que você tiver boa, geralmente demora 2 dias para poder renderizar, que é uma aula muito longa, né? São 8 horas de aula. Então, o Google, ele precisa trabalhar esse vídeo, então demora ali de 1 a 2 dias. Mas quando é na segunda-feira, na pior das hipóteses, você já tem acesso à aula, já pode assistir, certo? Depois você pode tirar dúvidas com o professor, pode tirar dúvidas com o Vinícius, comigo, e a gente está aqui para poder estar respondendo para vocês também. Ok? Dúvidas, pessoal, sobre o curso? Podem digitar ou podem falar se quiserem. Em relação a esses livros que você colocou no início dos slides, você teria depois como colocar desculpa, fechei sem querer, a bibliografia para a gente, desses livros? Posso? Deixa eu abrir eles aqui. Esse aqui? Isso. Esse aqui eu consigo mandar já para vocês, tá? O artigo científico. Tem lá no grupo do WhatsApp? Mando no grupo do WhatsApp. Esse livro aqui ele não tem PDF, então eu não consigo mandar para vocês, mas eu mando a referência. Certo? Esse aqui eu vou dar uma olhada, tá bom? Tá ótimo. Os outros, esse aqui é em inglês, ele é mais complicado de eu conseguir achar, e o Poder Integrador é um livro muito antigo da TCC, muito, muito antigo. Então, eu até tenho ele em PDF, mas a qualidade dele não é boa. Mas eu posso estar mandando também para vocês. Certo? Alguém fez aí uma pergunta. Olha só, o agendamento com ator. Vocês podem fazer o agendamento com um ator nosso, certo? Para poder... Deixa eu só ajeitar aqui, que está tendo uma falhinha aqui. Vocês podem fazer o agendamento com um ator nosso, que é o Vinícius, e você vai atendê-lo. Ele vai ser o paciente que você vai escolher. Diego, eu quero atender um paciente com transtorno de personalidade borderline. Ele vai interpretar um paciente com transtorno de personalidade borderline. Certo? Eu vou mandar para vocês as CPLs do QRT. No QRT, eu atendo ele. Tem uma sessão de terapia e eu faço atendimento de Vinícius. Então, ele é um ator, assim, impecável. É impressionante, você se acaba de rir com as coisas do Vinícius. Então, você vai poder fazer o atendimento com ele, vai poder ver realmente, vai poder assistir você atendendo. E, pessoal, eu tenho 17 anos de vida profissional. Quando eu me vi pela primeira vez, acho que foi uns 3 ou 4 anos atrás, eu olhei e disse assim, pelo amor de Deus, eu atendo desse jeito, não acredito não, que eu atendo assim. Então, não teve experiência na minha vida profissional melhor do que eu ver o meu atendimento. Quando eu vi, eu falei, não, tem que mudar isso, tem que mudar isso outro, tem que mudar isso outro. Então, eu comecei a mudar um bocado de coisa no meu atendimento, porque eu tive a percepção de quem eu estou atendendo, pela primeira vez. Um monte de coisa eu gostei, mas um monte de coisa eu não gostei. E aí eu fui fazer essa mudança. Então, é uma experiência muito bacana você poder se assistir um atendimento seu. Certo? Então, isso é algo bem, bem legal. Tá? Mais perguntas sobre o curso? Vamos lá. Valores, tá? Deixa eu só fazer Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Pode fazer. Em relação às aulas, a quem optar pelo presencial, são quantas vagas? São 25. A gente tem 25 locais aqui, então são 25 vagas. O ideal é que... eu estou oferecendo realmente uma condição especial para esse grupo. Então, quem entrou no grupo até hoje, eu estou oferecendo uma condição especial de matrícula e mensalidade, tá? Então, a gente geralmente já oferecia uma condição especial do primeiro lote, e eu estou oferecendo uma condição especial agora. O ideal é que vocês possam fazer a matrícula o mais rápido possível. Pessoal, eu costumo dizer o seguinte, não acreditem em mim, não. Conversem com os alunos. Eu dou o telefone aqui de 30 para vocês. Conversem com eles. Falem, perguntem para eles o que é que eles acham do curso, né, se ajuda, se não ajuda, se tem contribuído, se não tem. Pergunte para o pessoal que já está formado também, o que é que eles acharam do curso. O pessoal que já encerrou o curso de formação há 2, 3 anos. Só para vocês terem ideia, que saiu daqui do curso, tem 3 donos de clínica. Tem Pablo, tem a clínica do bairro, tem Geraldo Cavalcante, que inclusive é um terapeuta muito conhecido aqui em Natal, que criou a NAMP, tá? Tem Matheus, não, tem 4, realmente. Tem Matheus e tem Mariana. Matheus, que tem a Evolve, quem de Natal deve conhecer a Evolve, eu acho que de plano de saúde, hoje é a principal clínica da cidade.
certo? E tem Mariana, que acabou de abrir uma clínica também, que é a Cognicer. Então, você imagina a relevância das orientações. Então, a ponto de sair 4 donos de clínica daqui, então isso deve dizer alguma coisa do curso também, né? Tirando a quantidade de profissionais que são muito bem, já são excelentes profissionais, muito bem quichos na cidade, justamente porque conseguiram aprender realmente informações preciosas, valiosas, e fazer a diferença na vida profissional. Então, a lógica do nosso curso é essa, é preparar vocês na teoria, na prática, certo? E oferecer esse processo de desenvolvimento profissional, tá bom? Ainda existe uma coisa que é possível, eu não prometo isso, mas tem acontecido muito fortemente. O grupo Meta, que faz parte a metacognitiva, a neopsicologia e a afectiva, certo? Que está sendo encerrada. Ele, como dá para ver, ele está expandindo. Então, a metacognitiva começou no dia 1º de julho de 2015. A neopsicologia foi aberta agora, no dia 15 de janeiro, certo? E a afectiva está para ser aberta, que é uma plataforma de atendimento online. Todas essas empresas, eu não, assim, se você chegar para mim e pedir, chegar no meu Instagram, Diego, eu quero participar da afectiva, eu vou dizer, olha, para poder participar da afectiva, eu preciso estar conhecendo vocês, então a gente faz um processo seletivo. Quem é que tem entrado? Somente alunos dos cursos da Meta, ou do QRT, ou do curso de formação. Justamente porque eu consigo ver, a gente consegue avaliar, a gente consegue ver o desempenho, e as pessoas têm sido absorvidas. A Neopsicologia abriu, ela foi chamado 7 profissionais, todos 7 foram do curso de formação. Vai ser chamada a 8ª agora também do curso de formação, certo? Então as coisas estão começando a acontecer, a coisa está começando a evoluir, né? A gente está tendo esse crescimento, a gente vem num momento de uma onda muito forte de chegada de pacientes em consultórios de psicologia e geralmente quem a gente tem realmente dado a chance é justamente para os alunos do curso de formação. E não podia ser diferente. A gente está valorizando justamente quem também nos valorizou, não é isso? Então, quem pode participar desse processo é justamente os alunos do curso. Tá bom? Mais dúvidas? Por favor. Bacana, né? Essa lógica. Pessoal, falem com os alunos. Não acreditem em mim. Falem com eles, fica à vontade. Se você ver as postagens lá dos cursos, tem um monte de gente que diz, a aula maravilhosa, foi isso, aquilo. Vai lá, fale com aquela galera ali. Eu não vou nem... Fale com eles. Entendeu? Fale com eles, bate um papo com eles, pergunta como é que é e tudo mais, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vamos lá para valores. Tenho que falar de valores. O primeiro lote ele vai acabar agora no final de maio. Quem pagar no primeiro lote, né, quem fizer a matrícula agora no primeiro lote, a matrícula está custando R$150. No presencial, 290 a mensalidade, são 18 parcelas de 290, e no online, 18 parcelas de R$260. Para essa turma, eu estou baixando a matrícula, para esse grupo, eu estou baixando a matrícula para R$60. Certo? Quem fizer a matrícula, o pessoal que está nesse grupo, que entrou nesse grupo, até essa data de maio, vai pagar R$60. Ok? Então, assim, não não paga uma pizza, pessoal. Não paga uma pizza. Tá? Então, você faz a matrícula, já fica com a matrícula garantida e vai ter todos esses benefícios que eu estou citando agora para vocês aqui do curso de formação. Tá certo? Mas, na verdade, uma pizza hoje está mais de R$60. Tá? Se for botar de gasolina no carro, anda 1 dia e meio. No carro, não dá para nada. Então, para esse grupo, a gente está oferecendo isso e eu garanto a vocês que a gente tem toda uma história com esse processo de desenvolvimento. Os professores escolhidos são professores, acima de tudo, ligados ao mercado. Eu não quero o professor da faculdade que buta tarimbado, sabe tudo teoria. Eu quero a pessoa que atende lá o paciente e passou pela bronca com o paciente e vai te dar uma solução caso você tenha um problema também. Então, é esse pessoal que eu tenho trazido. Certo? Inclusive alguns ex-alunos do curso de formação que hoje estão aí estourando aqui na cidade de Natal. Tá bom? Então é esse pessoal que eu tenho trazido aqui para poder dar aula para vocês. Ok? Vamos lá, mais perguntas? Manda o Pix. Tá certo, pessoal. Olha só, eu vou estar encerrando a aula, eu vou estar mandando a gravação para vocês, para que vocês possam ver a gravação. Demora um pouquinho, como eu disse, demora aí sei lá, eu acho que amanhã de manhã eu estou mandando já a gravação para vocês.
E me faça um favor, comenta lá no grupo, quem esteve aqui presente, acho que teve 13 pessoas presentes, comenta lá no grupo como é que foi para vocês essa aula. O que foi que vocês acharam? O que é que você achou da dinâmica, da interação, né? Como é que foi tudo isso para vocês? E amanhã eu mando o Pix para você fazer a matrícula. E já vão conversando com a gente, que a gente já vai finalizando, tá? Para quem quer já a matrícula. Lembrando que as vagas presenciais, quem quiser presencial, as vagas são limitadas. Diga. Em relação à matrícula, vocês... existe algum link? Vocês mandam um link? Como é que qual é o procedimento para fazer a matrícula? Vinícius, que é o coordenador do curso, que está lá no grupo, inclusive, ele orienta vocês, né? Passa o Pix, ou pode ser também link de pagamento. A gente pode estar mandando para vocês tudo isso, tá? E ele é que organiza tudo. Eu vou pedir para ele se pronunciar lá, vocês podem estar falando com ele. Que aí ele vai dando toda a orientação para vocês. Tá bom? Pessoal, bacana a aula, legal. Aprovado esse modelo. Tá? Realmente, pode ver, foi pensado. Participação total. Tá cansativa a aula? Parece cansativa, desse jeito? Pois é, bacana, né? Bom, então, eu já vou falando com vocês lá no grupo. Falem lá pro pessoal, muita gente não assistiu, muita gente era para estar aqui, não está. Comenta lá no grupo o que foi que vocês acharam da aula, tá? Porque aí as pessoas vão te motivando, vão se motivando. Obviamente, quanto mais gente participar, melhor para todos nós. Tá ok? Pois então, aguardo vocês lá no grupo, a gente conversa já por lá. Obrigado, Mônica. Fico feliz. Eu fico feliz, pessoal, que vocês tenham gostado. Então, eu vou encerrar aqui por agora e a gente fala lá no grupo, tá ok? Boa noite e até mais.